Olá, esse é o projeto integrador Bonecas na Escola Pública, reflexões sobre diversidade e representatividade, proposto pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, idealizado e produzido pelos discentes do eixo de licenciaturas, Fabiana Florentino, Fernanda Antunes, Leandro Souza, Leidilane Oliveira, Luiz Ricardo Prado, Maria Eduarda Martins, Rafaela Santos e Silvia Lima, orientado por Fábio Luiz de Almeida Bertassini. O objetivo do trabalho foi investigar a presença de bonecas que representem a pluralidade social no ambiente escolar e analisar como as crianças interagem com essa diversidade, visando compreender como tais representações podem contribuir para o diálogo sobre diversidade, pluralidade e representatividade no público infantil. Antes de prosseguirmos, é necessário refletir sobre alguns pontos. Você sabe qual é o conceito de currículo escolar e já ouviu falar sobre multiculturalismo crítico? De acordo com Sacristan, o currículo exerce um papel regulador ao definir de forma organizada os conteúdos que devem ser ensinados. O professor Marcos Garcia Neira também indica que o currículo vai além de um simples instrumento de regulação de conteúdos. Ele representa uma escolha política. Isso porque, ao definir o que deve ser ensinado, revela-se implicitamente o tipo de cidadão que se deseja formar. Com base nessa premissa, diversos grupos sociais têm se mobilizado para a inclusão de seus interesses e valores nos currículos escolares. Entre as correntes que influenciam essa disputa, destaca-se o multiculturalismo crítico, um movimento que reivindica o reconhecimento e a representação das expressões culturais de grupos historicamente marginalizados. No Brasil, essa demanda por representatividade curricular se materializou com a promulgação da Lei nº 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, para tornar obrigatório o ensino da história da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. No entanto, na prática pedagógica cotidiana, essa presença e valorização ainda ocorrem de forma limitada. Dito isso, surgiu a pergunta: como a presença ou ausência de bonecas que representem diversidade, negras sendo pretas e pardas e com deficiência, afeta a percepção das crianças da educação infantil sobre pluralidade, representatividade e diferenças em comparação ao padrão eurocêntrico predominante? A importância do estudo se evidencia na necessidade de identificar práticas etnocêntricas e propor estratégias para o seu enfrentamento. Compreender esse contexto contribui para fomentar o debate sobre a legislação vigente, avaliar sua aplicação e subsidiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas. A pesquisa visa contribuir diretamente para a escola objeto do estudo, propondo intervenções que promovam um ambiente escolar plural, acolhedor e valorizador das diferenças. Para a realização do trabalho, foram analisadas as diretrizes curriculares da educação infantil de um município do interior de São Paulo. Observou-se que a diretriz que propõe valorizar a diversidade étnica e discutir sobre ela aparece de forma pontual e isolada no documento, sem desdobramentos práticos ou mecanismos que assegurem sua efetivação no cotidiano escolar. Diante dessa lacuna, o presente trabalho apresenta uma adaptação curricular que dialogue com os problemas identificados na escola. Sendo assim, para a realização das atividades, foi selecionada uma turma da segunda etapa da educação infantil, composta por crianças de 5 a 6 anos com características distintas. Segundo Jean Piaget, os alunos da turma escolhida estão vivenciando o estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos. Conforme a CIS e a CIS, o final desse estágio está caracterizado pelo conhecimento prático que ela está construindo de si mesma e do mundo. Como a criança já construiu a noção de objeto permanente, está evoluindo para a representação do mundo, sendo denominado por Piaget de função simbólica. Por volta dessa idade, a criança já realiza a combinação simbólica ordenada e passa a coordená-la com a imitação da realidade vivida, exprimindo falas e atitudes que viu e experimentou até que culmina em jogos simbólicos coletivos, onde vários parceiros assumem papéis, coordenando ações e mantendo coerência entre os papéis assumidos. É exatamente nessa fase que os cantinhos pedagógicos são utilizados. Essa organização garante que a criança tenha liberdade para escolher com quais brinquedos deseja interagir. Essa prática dialoga diretamente com a proposta de Maria Montessori, que valoriza a liberdade como elemento essencial para o desenvolvimento infantil. Segundo essa visão, o preparo do ambiente é fundamental para permitir à criança experiências significativas e contato com a realidade, estimulando a reflexão e a construção de conhecimento. Analisar as bonecas na educação infantil permite pensar adaptações curriculares alinhadas a propostas multiculturais e pós-críticas que valorizem a diversidade desde a infância. A construção de um espaço com bonecas negras e com deficiência permite que as crianças, por meio do brincar, representem, simulem e reflitam sobre a diversidade, aproximando-se da realidade. Ao incluir brinquedos diversos, se favorece a construção das subjetividades infantis, uma vez que o brincar funciona como prática social que ensina normas, papéis e formas de ser, contribuindo para que cada criança se reconheça e se sinta representada. O protótipo consistiu na introdução de bonecas negras e com deficiência, disponibilizadas para livre acesso das crianças. A partir dessa proposta, buscou-se observar o comportamento dos alunos, identificando se optariam por bonecas negras ou com deficiência, ou se manteriam a preferência por bonecas com características eurocêntricas, com as quais já estavam habituados. A primeira intervenção foi realizada em 18 de setembro de 2025. Foram selecionadas 16 bonecas do acervo da própria escola, todas brancas e do tipo bebê. As outras 16 bonecas e bonecos foram cedidos para o estudo, provenientes do acervo pessoal da coordenadora
diretora e de uma das professoras. Esses exemplares apresentavam maior diversidade, eram bonecas negras, com diferentes tonalidades de pele, confeccionadas em materiais variados, como plástico, tecido, e algumas apresentavam características específicas, como mancha no rosto, aparelho auditivo ou fenda labial. Todas foram disponibilizadas aos alunos para compor o espaço de brincadeira e observação. Nesse primeiro momento, foi feita uma escuta atenta, buscando identificar os fundamentos das ações e escolhas espontâneas das crianças. Na aplicação da atividade, inicialmente a turma saiu da sala acompanhada pela professora, momento em que as bonecas previamente selecionadas foram organizadas em cadeirinhas. Naquele dia estavam presentes 16 alunos que retornaram à sala com a professora e foram conduzidos a se sentarem em roda. A professora orientou que cada criança poderia escolher a boneca que mais gostasse e, em seguida, retornar ao seu lugar com o brinquedo. Após todas as escolhas, organizaram-se novamente em roda, cada criança com sua boneca ou boneco, para então compartilharem os motivos que levaram à escolha. Ao final, dos 16 presentes, 9 escolheram bonecas negras, 6 optaram por brancas e uma criança não fez a escolha. Entre as participantes, apenas uma preferiu não explicar. Ao todo, 14 crianças compartilharam seus motivos. A partir da análise das falas, foi possível identificar dois grupos de justificativas recorrentes que orientaram as escolhas. A primeira, escolha por critérios estéticos. As crianças destacaram aspectos visuais e simbólicos das bonecas, como a combinação entre roupa e sapato, a beleza, o movimento dos olhos, a camiseta com temática esportiva ou a associação com personagens de filmes infantis. A segunda, escolha por identificação com a autoimagem. Os alunos reconheceram semelhanças entre si e os brinquedos, como a presença de uma mancha no rosto, características da pele ou do cabelo, ou o fato de a boneca representar um menino. Levanta ela pra gente ver. Foi por isso que você escolheu. Ao final da primeira intervenção, observou-se que as crianças não rejeitaram as bonecas negras nem aquelas com deficiência. Embora o critério predominante de escolha tenha sido estético, parte dos alunos também demonstrou preferência por bonecas que refletiam aspectos de sua própria identidade, como cor da pele, tipo de cabelo, marcas corporais ou gênero. Algumas crianças expressaram curiosidade diante das bonecas com deficiência, o que gerou momentos de diálogo e aprendizado sobre a diversidade. A segunda intervenção foi realizada em 18 de setembro, em paralelo com a primeira. Essa consistiu na entrega de questionário à coordenadoria pedagógica da escola, a fim de quantificar as bonecas disponibilizadas para os alunos e alunas. Ao analisar a composição do acervo, percebe-se um desequilíbrio significativo na representatividade. Das 57 bonecas disponíveis, apenas 8 são negras, e não há bonecas com deficiência física. Essa ausência de diversidade também é refletida na percepção da equipe escolar, que classificou o acervo como pouco diversificado em termos culturais e físicos. A terceira intervenção foi realizada em 25 de setembro de 2025, com a mesma turma participante da primeira. Nessa ocasião, estiveram presentes 19 alunos. Para essa dinâmica, foram organizados campos pedagógicos definidos como cozinha, salão de beleza, hospital, moda e mercado. O objetivo foi disponibilizar apenas bonecas pretas e com deficiência, a fim de observar se haveria algum tipo de rejeição por parte dos alunos ou se essas bonecas seriam naturalmente incorporadas às brincadeiras simbólicas. No início da atividade, a professora explicou aos alunos como seria conduzida a proposta e quais cantinhos estariam disponíveis. As crianças foram orientadas a escolher uma boneca e, em seguida, dirigir-se ao cantinho de sua preferência. Observou-se que nenhuma criança rejeitou as bonecas pretas. Ao contrário, elas foram integradas às brincadeiras de forma espontânea e natural. No cantinho do mercadinho, os alunos levaram suas filhas às compras, no salão de beleza aplicaram esmaltes e realizaram penteados, no hospital conduziram suas bonecas às consultas. Dessa forma, é possível afirmar que a inclusão de brinquedos plurais não gera resistência, mas sim promove a valorização das diferenças, favorecendo o respeito à diversidade e o fortalecimento de práticas inclusivas desde a infância. A experiência demonstrou que, quando expostas a representações variadas, as crianças tendem a incorporar essas figuras ao cotidiano lúdico, contribuindo para a construção de uma cultura mais empática e equitativa. Apesar da promulgação da Lei nº 10.639 de 2003, ainda é perceptível a escassez de materiais pedagógicos adequados para a educação infantil. Como já dito, para a realização da atividade foi necessário recorrer ao acervo pessoal das professoras, composto por bonecas que representam a diversidade. Esse fato evidencia tanto a missão do poder público na garantia de recursos pedagógicos alinhados às diretrizes curriculares, quanto ao compromisso dos educadores em assegurar a representatividade no processo de ensino-aprendizagem. A aquisição de bonecas negras com deficiência ainda representa um desafio que requer medidas estruturais e políticas efetivas. Nesse sentido, o projeto foi apresentado a um vereador do município, que reconheceu a relevância da proposta e manifestou interesse em transformá-la em um projeto de lei. A proposta visa incluir nos editais de licitação para aquisição de brinquedos destinados à rede pública municipal de ensino uma cláusula que estabeleça a obrigatoriedade de que esses materiais representem a pluralidade étnica e física existente na sociedade. A medida tem como propósito promover o debate sobre diversidade desde os primeiros anos da educação formal, contribuindo para a formação de uma consciência social inclusiva e antidiscriminatória.
Outra possibilidade é a implementação de projetos escolares voltados à confecção de bonecas Abayomi, símbolo de resistência e ancestralidade africana. Tais iniciativas poderiam ser financiadas por fundos municipais destinados à educação e à cultura, bem como por meio de parcerias com organizações da sociedade civil. A produção das Abayomi, além de reduzir custos com a aquisição de brinquedos, permitiria envolver famílias, artesãos locais e estudantes, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo o reconhecimento da cultura afro-brasileira como parte integrante do processo formativo.